Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu podcast, Pode Talento. Segundo episódio de hoje, estou recebendo uma pessoa muito especial, Carol Mira, uma grande amiga, palestrante e treinadora de carreira. Carol, muito obrigada por você aceitar o meu convite, né? O convite foi meu, gente. Muito obrigada por aceitar o meu convite. E, Carol, eu quero começar o nosso podcast perguntando para você. Você sabe qual é o seu talento? Sim, Mas não responda agora, pelo amor de Deus. tá bom. No decorrer, a gente vai falar sobre talento. Perfeito. Carol, quero deixar esse canal aberto, podcast. Ele é para você, ele é o seu podcast, é o meu podcast, para ser o nosso podcast. Eu quero que você se sinta-se em casa, que você conte um pouquinho para nós quem é Carol Mira antes de ser essa palestrante, mãe, empresária. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o teu convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com você, trazendo um pouquinho da minha história nesse podcast tão importante, né? Que fala aí sobre talento. E hoje falar sobre talento é falar sobre o que a maioria dos profissionais estão buscando, né? Propósito e talento. Então, elas precisam achar. As pessoas estão querendo achar qual é o caminho que elas precisam e que elas querem e que as fazem felizes de seguir, mas para isso elas vão precisar encontrar o talento, porque se elas não encontrarem o talento, essa caminhada vai ficar muito sem sentido, né? Fica uma caminhada suada, cansativa, e quando a gente encontra o nosso talento, é como se a gente apertasse um botãozinho dentro da gente, né? E a gente entrasse num modo de funcionamento sistêmico, num modo de funcionamento coerente e que faz tudo acabar valendo a pena no final. Então, quando a gente está ali ativando o nosso talento nas nossas atividades diárias, certamente a gente consegue ser muito mais produtivo, ter mais performance e ser mais feliz. Então, eu acho que o tema do seu podcast não podia ser melhor. E estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. E eu que agradeço. Carol, eu parto de um princípio que nós nascemos com esse talento. No nosso primeiro episódio, eu recebi o Mauro Moraes, CEO da Palestrante do Brasil, Sim. e que foi a primeira pessoa a me dar oportunidade no mundo de palestrantes. Sim. E aí eu até contei a história, foi lá que nós nos conhecemos, inclusive, né? Ele foi canal aí dessa amizade. E eu não tinha nenhum preparo, mas eu sabia que eu tinha talento. Mas aí estava bem escondido, com muito medo. Eu não sei se vocês lembram do nosso primeiro encontro. Eu Lembro. tremendo de medo. A minha primeira palestra foi chorando, a segunda foi clamando, a terceira foi ir até onde eu... Forte impacto emocional, né? Vários fortes impactos emocionais. Mas desde criança, e eu parto do princípio que o talento, nós nascemos com ele e que desde criança a gente vai se desenvolvendo. Com certeza. E às vezes a sociedade que nós estamos inseridas, às vezes a nossa criação, os nossos colegas, os nossos pais, os nossos tios, é bem sistêmico e eles ajudam ou, vamos colocar uma aspas, atrapalham o seu desenvolvimento e seu talento. Eu acredito que na minha infância, eu conto um pouco da minha história, em cada episódio eu vou contando um pouco, que o meu talento foi abafado. E eu só consegui desenvolver ele aos 38 anos de idade. Como foi para você descobrir o seu talento? Como que foi a tua infância? Ela foi uma infância que você já descobriu o seu talento e você teve todos os aplausos? Ou você passou por alguns percursos? Qual é a sua história impactante aí? Sim. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, hoje eu vou fazer 40 anos, né? Daqui 2 meses. E aí, a gente chega num nível de maturidade que a gente consegue ter maior clareza, né? De toda a nossa jornada, de toda a trajetória. E quando eu volto, assim, no meu passado, hoje eu tenho muita clareza de qual é o meu talento e inclusive trabalho com ele, né. Mas assim, quando eu volto no meu passado, na minha infância, eu vejo que em vários momentos da minha vida esse talento estava ali querendo sair para fora, né. Então eu vim de uma família muito simples, né, eu sou de Guarulhos, hoje eu moro aqui em São Paulo, mas sou de Guarulhos, vim de uma família simples, meu pai trabalhava fora, minha mãe cuidava da gente, mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito comunicativa, né. Então, eu tinha muita facilidade de fazer amigos. Quando tinha trabalho na escola, eu gostava sempre de estar ali na frente, apresentando. Sempre fui um pouco competitiva também, né? Então, assim, sempre gostei de assumir projetos e entregar e criar. Eu acho que criatividade também é algo que eu tenho, assim, é muito forte, que eu acabo trazendo sempre, né, ao longo do meu trabalho, da minha vida. Eu sou muito incansável nesse sentido, sabe? Eu não me contento. Somos, né? A gente que é comunicadora tem esse talento. Eu contento com o que eu fiz até aqui. Eu quero sempre algo novo, eu quero sempre algo diferente, eu quero sempre mudar.
né? Então, eu vejo que ao longo da minha vida, eu sempre fui buscando isso, sabe? Estar com pessoas, comunicando com pessoas. Eu até citei em algum dos livros que eu escrevi, não sei se foi nesse que eu vou te dar de presente, trouxe para você, ou se foi no primeiro que eu escrevi em coautoria, que eu digo que quando eu era criança, tinha momentos que eu juntava assim, as minhas amigas da escola para estudar e meio que virava professora delas. Você que era Eu orientadora, já era então, mentora eu das crianças. pegava aquele conteúdo, olha isso, gente, pegava aquele conteúdo e estudava, entendia, fazia o meu resumo e depois ensinava, sabe? Então, assim, e é o que eu faço hoje, né? Hoje eu estudo muito sobre um assunto, faço lá os meus cursos, meus treinamentos, minhas mentorias, inclusive a gente se conheceu assim, né, estudando. E aí depois reúno tudo isso, entendo qual é a necessidade, as dores das pessoas e trago uma solução para elas. Então, isso é uma coisa que eu fazia de criança. E eu acho isso muito louco, porque eu tive que dar tantas voltas para chegar nesse lugar onde eu tô hoje, né? E eu só cheguei até aqui, quando eu digo cheguei até aqui, hoje sou mentora de carreira, de liderança, palestrante, treinadora, porque eu não me contentei com as respostas que eu fui tendo ao longo do caminho e parece que faltava algo, né? Ficava um espaço em aberto. Então, trabalhei no mundo corporativo durante 10 anos, foi excelente. Trabalhei muito na área comercial também. E Se é de vendas, é de compras, né? mundo corporativo, o que te frustrou no mundo corporativo? Porque quando criança, talvez você tenha esse mesmo sentimento que o meu, que mulheres têm esse sentimento. Eu achava lindo aquelas mulheres indo pegando metrô, aquela roupa bonita, meia calça, e aquela coisa executiva, chamava muito minha atenção. Mas quando eu estive nesse mundo, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tá, Isso aqui não é meu lugar. sim. Você se sentiu frustrada no mundo corporativo? Não me senti, sabia? Eu saí do mundo corporativo porque eu tive um valor, né, pessoal, que naquele momento era muito importante para mim. Então, eu trabalhei durante 10 anos, aí em 2014 eu tive meu primeiro filho, Vitório, que hoje tem 9 anos. E aí, naquele momento, eu estava muito bem na carreira, eu estava só ascendendo, eu tinha um plano, né, de carreira muito bem formatado na empresa que eu trabalhava. Eu sempre fiquei muito tempo em poucas empresas, então eu conseguia consolidar ali e criar um projeto de crescimento de carreira na mesma empresa. E eu não me frustrava, eu adorava aquele universo, eu gostava, porque quando eu era criança eu tinha o sonho de já trabalhar, né? Nessas Que empresas. mexia no seu lado de competição, né? Isso. Você falou que você era competitiva. Exatamente, eu sempre gostei. E quando você tá numa empresa grande, você trabalha com muita gente. Eu sou de pessoas. Então era o que eu mais gostava, né? Eu trabalhava na área comercial, então ia para um fornecedor aqui, um fornecedor ali, ligava pro cara na China, ligava pro cara na Índia. Então eu não me frustrei. Eu saí do mundo corporativo, porque aí quando meu filho nasceu, o mundo corporativo você precisa trabalhar de 12 a 14 horas por dia, né? Sim. Esse negócio de trabalho 8 horas, tá tudo certo. Não conheço uma pessoa que cresceu, teve sucesso e trabalhou desse jeito. Pelo menos antigamente, não, Até hoje. né? Até hoje. E, realmente, os meus clientes que trabalham, eles não trabalham menos que isso. Então, assim, eu não me frustrei. Eu mudei porque eu queria uma flexibilidade para poder estar mais perto do meu filho. Eu tive um filho, depois eu tentei engravidar de novo, não consegui, tive algumas questões de saúde mesmo que não me permitiram. E é muito louco isso, né? Porque se eu tivesse ficado no mundo corporativo, eu não teria participado da criação dele como eu participei, como eu participo hoje, né? Então eu tenho flexibilidade, sou eu que levo na escola, sou eu que busco na escola, sou eu que levo no futebol, sou eu que levo para a festa dos amigos, então eu tenho essa flexibilidade hoje. E essa flexibilidade eu conquistei com o empreendedorismo. Só que quando eu saí do mundo corporativo, que era o que eu amava, e fui para o empreendedorismo, que era um negócio assim novo para mim, eu quebrei a cara. Nós, eu conto isso também num outro livro. Eu e meu marido, a gente abriu uma padaria, um comércio de alimentação, e aí eu fiquei responsável por fazer a gestão. E toda aquela minha mentalidade, a minha cabeça, os meus conhecimentos do mundo corporativo, após o MBA e a formação técnica, gente, ali não valia de nada. Pensa que eu me senti uma analfabeta no meu próprio negócio. Sim. E aí eu fiquei ali batendo cabeça durante um ano, foi um ano muito difícil, eu não conseguia conectar com os meus funcionários, porque eles eram muito diferentes de mim.
Eu estava ali falando budget, feedback, e eles estavam lá, ô, patroa, entende? Então a gente não Mas tinha porque você ainda não tinha a cultura organizacional da sua empresa. Não Você teve tinha. a cultura organizacional Sim, eu da achava que empresa eles que me você entendiam. atuou. Exatamente. Isso. E aí isso foi um choque de realidade, né? Então eu fiquei tentando mudar esse cenário, e aí eu pensei em desistir, voltei a procurar emprego. Aí comecei a mandar currículo, fiz várias entrevistas, mas aí eu Momento parei, que esqueceu de seu talento. pois é, A gente pode dizer que esse é um momento que você se frustrou com o me seu próprio frustrei. talento. E não, Ou que ainda não estava descoberto. na verdade não estava descoberto. Tá. Eu me frustrei porque eu estava ativando meu talento, né, no mundo corporativo. E quando eu fui para o meu próprio negócio com uma outra motivação de ter mais flexibilidade para dar mais tempo para o meu filho, que para mim é um valor alto, Sim. eu não encontrei espaço, eu não encontrei realização profissional. E nessa hora eu fiquei muito frustrada. Toda vez que você trabalha numa coisa que você não gosta, que não te satisfaz, que você não se acha foda, desculpa falar assim, mas é verdade, Mas é você verdade. não tá se achando Como ele tá foda. um livro, seja foda, Seja foda. e todos precisam ler. Tá achando que Maravilhoso. você é foda, você vai falar, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Não quero ficar aqui, não tô realizada. E a gente vive à base de realização, principalmente o nosso perfil, que é influente, né? O influente, ele precisa de realização a todo momento, é o nosso combustível. E aí, nesse momento eu falei, eu vou voltar pro mercado, mas aí bateu aquele valor na porta de novo. É um conflito, né, interno. Carol, é seu filho? Não, então agora eu vou estudar. Então, já que eu não sei fazer, eu entendo que eu preciso mudar para eu dar conta do meu próprio negócio, eu vou estudar. E aí eu fui estudar, fui para o Sebrae, que me acolheu super bem. No Sebrae, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam no mesmo segmento que eu, outros donos de padaria, de restaurante, e essa conexão, esse network começou a me trazer muito auxílio ali no dia a dia, né? Então, como o meu ponto forte, o meu talento é estabelecer relacionamentos, é criar relacionamentos, é me conectar com as pessoas, é interagir, é construir vínculos fortes, eu consegui, através disso, arrumar um monte de consultor de graça. E assim, que acabaram virando amigos, né? E o almoço ela não quer dar pra equipe. Pois é, arrumei, Mas ela falou consultor de graça. veio um monte de consultor de graça, mas aí, quando eu fui entendendo a importância de mudar o meu mindset de CLT para empreendedora, eu comecei a estudar, e aí eu fui buscando consultores pagos mesmo para me ajudarem nessa trajetória. E aí, nesse período, eu comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo. E aí as coisas começaram a encaixar, começou a dar match. E aí chegou um determinado momento que eu percebi que a área que eu mais gostava de trabalhar ali no meu negócio era a área de gestão de pessoas. Uau. Falei, gente, eu passo a metade do meu dia conversando com meus funcionários, treinando, delegando, dando feedback, fazendo tudo isso. Falei, pronto, eu quero entender de gente. E aí eu fui estudar sobre pessoas. E você tinha quanto tempo aí? Quantos anos? 2 anos, no segundo ano de comércio, que o primeiro ano eu quase, né, Então você fechei, foi até os seus frustrei. 32 anos de idade? Não, eu saí da Pra empresa com 30 anos. Mais É, 2 anos, 32. 34, mais ou menos, assim. Você Eu tinha começou a certeza. descoberta, É. começou a caminhar É. do seu talento. Aí eu fiz todo esse processo de formação, terminei, e aí eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu comecei a abrir uma empresa em paralelo com a minha e comecei a atender pessoas. Eu tinha feito formação em coaching, em programação neurolinguística, e comecei a atender. Então, fui fazendo processos de coaching pessoal, de vida, de carreira. E aí eu fui gostando, sabe? Fui dando minhas primeiras palestras. Como essa habilidade de comunicação para mim é uma coisa fácil, eu tinha muita autoconfiança. Nem sei de onde que eu tirei essa autoconfiança, tá? Mas ela vinha assim e eu fui fazendo. Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí, o Sebrae até foi muito legal que nessa época o Sebrae e a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eles fizeram uma matéria da minha história, contando, né, essa transição de carreira, como que foi e que no final acabou dando super certo, porque realmente eu consegui fazer a gestão do meu negócio, eu consegui me conectar com as pessoas e eu consegui ser realmente uma empreendedora, uma dona, né, de padaria. Eu me sentia assim, eu conhecia muito de todos os processos lá dentro, porque eu realmente mergulhei. E aí, depois desse tempo, saiu essa matéria, foi muito bacana. Tem a matéria até hoje lá no Google, se você digitar Carolina Padaria, você vai ver eu segurando uma cesta de pão assim. E aí vocês conseguem acessar a minha matéria, bem legal essa parte da minha história, porque foi aí que eu comecei a descobrir meu talento, né? E aí você começou a ter propriedade para comecei a ter propriedade e falar, não, agora eu sei o que eu quero, né?
não vou voltar para o mundo corporativo por conta da questão da flexibilidade, mas eu agora sei qual é o meu caminho. O meu caminho não é esse aqui. E aí eu e meu marido, a gente resolveu acabar vendendo, né, o negócio, a gente vendeu, e aí eu abri já estava com a empresa aberta, né, continuei trabalhando com a minha empresa, e aí eu fui ficando cada vez mais focada, e hoje é o que eu faço, né, 100% do tempo. Desenvolvimento humano, só que aí eu foquei muito em carreiras e liderança. Por quê? Porque eu vivi os dois lados, uma carreira corporativa, uma carreira de empreendedora, que hoje a gente, né, a maioria das pessoas, dos brasileiros, vivem nesse cenário. Então eu entendo esses dois lados, né? Eu entendo gestão de gente lá e eu entendo gestão de gente nesse mundo menor. Entendo que é a sua cultura, a cultura do seu colaborador. Eu entendo o quanto que hoje as habilidades de competência emocional elas são fundamentais para o sucesso de um empreendedor, de um profissional, de um líder. E eu tenho, então, feito esses programas de mentoria muito direcionados para a carreira e liderança, né? Que é o que eu E, Carol, o que eu quando você domino hoje. descobriu o meu talento, vou ser mentora de carreira, todas as portas se abriram? Não. Todas as pessoas te deram oportunidade? Não. Você teve o seu podcast? Você teve o seu palco? Como que foi? Como que você instruiu hoje as pessoas a conquistarem os palcos dela, a alcançarem isso? Porque a gente sabe que as portas não se abrem. O que se abre é dentro de nós, uma certeza única, nascemos para aquilo. É isso que eu preciso fazer. Mas quanto mais certeza, pelo menos foi assim comigo, quanto mais certeza eu comecei a ter sobre o meu trabalho, o desenvolvimento do meu trabalho, menos amigos eu tive, menos portas abertas eu tive, menos oportunidade. E eu falo oportunidade não só de divulgar o trabalho, mas de vender o trabalho e de ganhar, de monetizar. Até mesmo que você fala assim, eu faço um pro bono, né? Pro bono aparece gratuita. Até nas funções gratuitas as portas se fechavam. Sim. E aí eu falava assim, não, então estou mais próximo do que eu imaginava. Mas o financeiro pesa, né? Aí vem aquela dificuldade. Como que foi para você essa fase? Suas portas foram abertas ou só a minha que foi fechada? Olha, no começo, porque assim, é um caminho. Você hoje ser mentor, trabalhar com mentoria, trabalhar com educação. De uma certa forma, a gente é educadora, né? Sim. E aí, olha que interessante, meu pai é pedagogo. E aí ele, entre aspas, obrigou a minha irmã a fazer pedagogia. E ele tinha que ter, né, assim, indicado esse caminho para mim, porque hoje sou eu que trabalho com educação. Nem ele sabia o meu talento, nem eu, né, na verdade. E aí, assim, quando eu decidi entrar nesse caminho, eu me sentia muito realizada, né? Então, assim, tudo que eu fazia, processo de mentoria pro bono ou pago, porque logo no começo eu comecei a ter os pro bonos, mas eu tinha os pagos também. Sempre consegui vender. Não em grande escala, né? Mas eu já tinha as minhas vendas. E aí, assim, eu sempre me sentia muito realizada. Então, essa satisfação, esse prazer, foi isso que eu acredito que não me deixou desistir, né? Financeiramente falando, é um caminho é uma trajetória muito desafiadora. É uma trajetória que você precisa planejar. Você, quando vira um mentor, você não vira só mentor, você não fica só lá ensinando. Você tem que aprender a vender, você tem que aprender fazer gestão financeira, você tem que aprender a precificar o seu produto, o seu serviço, você tem que aprender a se posicionar, você tem que aprender a fazer as mídias sociais, que hoje é a maior fonte de captação de clientes, né? Então, eu bati muito a cabeça, eu fiz muitas parcerias. Eu fiz parcerias com pessoas que hoje nem trabalham mais com isso, e eu continuei lá, sabe? Eu acho que persistência é uma característica que eu posso dizer, eu sou persistente. Porque eu tive muitos motivos para não continuar, né? Inclusive dentro de casa também, porque as pessoas não... Como é um serviço que é abstrato, né? Nem todo mundo consegue mensurar, às vezes, por não ser tão fácil de visualizar, às vezes as pessoas não dão valor e acham que não é importante, entende? Mas o nosso trabalho, o meu trabalho hoje não é nada palpável, o nosso trabalho. Não é palpável, então as pessoas começam a questionar. E aí, o que aconteceu? Na época, eu estava trabalhando muito forte como coach, né? E aí o coach no Brasil começou a ser cada vez mais banalizado, né? E aí você fala, putz, que merda, eu sei que o negócio do Brasil é bem baixo para a educação, né? O Brasil é um país de educação, gente, vocês sabem disso, né? Então, assim, são muitas barreiras que a gente tem que superar, que eu tive que superar. Mas o que eu sempre fiz? Eu achei o meu caminho. Então, o primeiro conselho é assim, encontre o seu caminho. Primeiro, você tem que ter certeza que você gosta de fazer isso. Segundo,
que é o teu caminho em termos de nicho, né? Com que você vai querer atuar? Não dá para você querer ser mentor e coach de tudo. Você Sim. precisa escolher um caminho. Eu escolhi o caminho do desenvolvimento profissional porque é o que eu acredito, é o que eu vivi, é o que fez parte da minha história, da minha transição de carreira. Então, eu encontrei o meu caminho. E quando eu encontrei esse caminho, eu comecei a me especializar em outras coisas. Então, eu entendi que eu tinha um negócio e que eu precisava criar os meus produtos, meus serviços e fazer isso ser vendável, né? Então, eu fui estudar muito sobre vendas, porque eu não sabia vender. Não sabia vender. Eu falava, odeio vender. Hoje eu falo, adoro vender, né? Vender Porque uma arte. se você odeia vender, sua empresa vai fechar. Não tem essa, né? E se você vende pão, como eu já vendi muito pão e bolo e docinho e salgadinho, eu posso vender mentoria. Obviamente, para vender mentoria é muito mais difícil, né? Que você tem que estudar pra caramba. Não é fácil ser mentor. É. Hoje, esse negócio de mentor e palestrante tá muito assim, alta, porque todo mundo, né, acha que dá para ser, e aí algumas pessoas vão e pagam um preço, como você, como eu, e tem gente que não paga o preço e quer fazer. E aí isso só acaba atrapalhando E tem o nosso gente trabalho que, também, né? infelizmente, não é o talento, Não, né? talento. E é esse assunto, essa pergunta que eu quero te fazer. Hoje, como mentora, eu tenho a minha fórmula, quando eu atendo os meus clientes, quando eu atendo minhas empresas, de conduzir eles a entender qual que é o talento deles. Tá. Como que você hoje, que as pessoas têm bastante dificuldade, a gente está falando hoje muito tranquila, Sim. eu e você, porque a gente se encontrou. Se a gente ficaria aqui por horas falando. Mas qual que é a sua dica hoje para as pessoas que buscam o seu propósito de vida, o seu talento? Eu parto do princípio da infância. Eu sempre faço a pessoa voltar até no Help na minha carreira, porque você foi uma das minhas mentoras, né? Sim. Auxiliou. Eu parto do princípio que nascemos com esse talento nato. Sim. E aí eu faço a pessoa buscar lá naquele quem sou eu, aquela perguntinha de entrevista de emprego. Quem sou eu? Mas dentro dela, não quem sou eu na estrutura de hoje. Quem é ela a pessoa que a gente não vê, pessoa que está guardada. E voltar ao seu sonho de infância. Sim. Porque quando somos criança, tem aquele hábito do adulto de que isso é um sonho de criança. E não dá aquele devido valor para o sonho da criança. Então, eu sempre parti do princípio que o sonho da criança é o talento nato dela, é aquilo que ela vai seguir na carreira. Mas acaba não sendo cuidado pelos adultos. Às vezes o pai, pela falta de condição financeira, pela falta de visão, ele fala assim, não, filha, você não vai poder ser uma cantora, você não vai poder ser uma atriz, porque Isso é só para quem é rico, isso não é entendi. ele não se vê seguindo ajudando o filho crescer naquela carreira, e aí ele acaba, né, fazendo com que o filho parasse de sonhar. Então, Andréia, eu uso isso. Eu sempre faço a pessoa voltar lá atrás e lembrar aquilo que ela mais amava fazer. Se aquilo realmente era um sonho de criança, era um amigo imaginário, que nós também temos, ou se aquilo ela escondeu para não frustrar os seus pais. Como você, na sua mentoria, no seu tratar com seus clientes, com seus alunos, eu não sei como que você chama eles, mentorados. Como que você trata isso e qual que é a dica que você dá para eles, caminho para eles buscarem seu talento? Tem alguns caminhos, né? Um deles você pode ler o meu capítulo do livro. Aqui, ó. Mais uma. Meolegado.com. Quantos livros já, Carol? Tenho 2. 2 livros. Meolegado.com, capítulo 3. Gente, é o capítulo 3. Espera aí que esse 3 acho que é do... Não, deixa eu ver aqui. Olha, ela tá fazendo propaganda do colega. Do 4, capítulo 4, tá bom, gente? 3 é o outro. É o capítulo 4, que eu falo muito essa questão do talento e dos pontos fortes, né? Essa relação. Porque o teu talento, ele tem relação com os teus pontos fortes. Então, aí já fica uma dica. O que é ponto forte? É aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem. Então, no meu caso, eu sou muito comunicativa, eu sou uma pessoa muito relacional, eu sou muito criativa. Então, isso é um ponto forte meu. E aí, esse ponto forte é o que eu uso para ativar o meu talento, né? O meu legado tem muito a ver com os meus pontos fortes. Então, aí já fica uma dica. Quais são os seus pontos fortes? O que você faz bem? O que você gosta de fazer? E para você fazer é muito fácil fazer. Né? Você não precisa ficar ali se esforçando, que nem eu, por exemplo, para planejar e organizar. Gente, é uma loucura para mim. Não é um ponto forte meu. Entendeu? A comunicação, né? já é uma lá toda. Então, assim, o meu talento não tem nada a ver com organização e planejamento. O meu talento tem a ver com comunicação, inspiração, engajamento.
é entusiasmo, né? Então, essa Aí você utiliza isso na potência máxima. Você então, fica gastando sua energia nas suas não, lacunas. porque já é meu dom natural, né? Então, isso tem a ver com o meu talento. Então, ó, o primeiro ponto é você se observar. E aí, para você se observar e descobrir, porque, André, é assim, ó. Você tem contato com muitos jovens, você sabe, mas eu vejo muitos adultos que não sabem responder. No que você é bom? Qual que é o teu ponto forte? Fala de você. Ah, não sei. Ai, falar da gente é tão difícil, né? E eu falo que isso Então, tá muito ligado à infância. sim, sim. Aquela coisa, vai pro quarto, filho, que aqui agora é conversa de adulto, mamãe e papai vai receber visita e vocês ficam no quarto. Sim, Aí a criança não aprende a se socializar e não aprende a falar sobre ela, sim. porque ela vai estar no quarto com crianças. E a gente vai falar, como que vai falar? Criança com criança, vai brincar, né? Até se ela começa a falar muito, o pai fala assim, ai, mas que você tá metido. Nossa, não pode ficar falando assim de Isso. você. Você tá querendo ser mais que os outros? Você não pode ser mais que ninguém, você é igual a todo mundo. Sabe? Então, E você nós vai não somos iguais, né? não somos iguais. A gente vai aprendendo que falar sobre a gente, sobre os nossos pontos fortes, a nossa personalidade, é algo ruim. Enquanto que se você não aprender a falar disso, quem é que vai falar? Ninguém vai falar, né? Então, assim, primeiro, além dessa questão que eu falei, né, de você olhar lá para o que você tem de bom e Seus ruim, pontos fortes. seus pontos fortes, seus gaps, suas limitações, é importante você buscar o autoconhecimento, porque essas respostas, elas só vão aparecer através de ferramentas de autoconhecimento. Então, por exemplo, uma ferramenta de autoconhecimento que de bate em pronto, em uma sessão, eu consigo mostrar para a pessoa tudo que ela é, na essência dela, né? Tudo que ela é com força, tudo que também ela precisa desenvolver, mas trazer aquela potencialidade dela de uma forma muito clara é quando a gente faz um processo de análise de perfil comportamental. Sim. Um processo simples, um software que vai mapear o teu perfil de acordo com as suas respostas, você responde um questionário, e aí esse software tem toda uma inteligência para mapear o seu perfil de acordo com algumas metodologias que tem no mercado, né? Ele mapeia e aí você senta com um mentor e esse mentor te dá uma devolutiva de quem é você. Então é um caminho simples, mas que traz muitos. É como se a pessoa descobrisse o Brasil ali descobrisse o seu mundo interior, né? Sim. Naquela sessão. Então, esse caminho eu acho Então, o super. primeiro diagnóstico. Sim, a gente sempre bem faz exato. uma análise de perfil. E aí, nessa análise de perfil, você vai mostrando para a pessoa ali, ó, quem é você. Ó, o que você tem de bom, ó, o que dá para desenvolver, ó, o que é teu potencial, onde talvez possa estar o teu talento. E aí depois a gente vai fazendo um trabalho, né? Vai trabalhando a questão a partir de valores, vai trabalhando essa questão de sonhos, né? Então, assim, o que você quer, o que você deseja, o que te faz bem. Aí a gente traz um pouquinho do Ikigai, né? Então, assim, o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você faz bem, o que o mundo Ajuda a planejar essa próxima etapa da vida dele Isso. e a carreira que E vai- ele e vai essa- desvendando. Exatamente, essas respostas vão aparecendo. Porque a resposta, Andréa, quando você vai buscar o autoconhecimento, isso te ajuda a conseguir enxergar melhor as suas ações e também a entender por que algumas coisas dão certo e outras não. Mas o que traz resposta, de fato, é o movimento. É a ação. Você não vai descobrir o teu talento só na terapia. Você não vai descobrir o seu talento só fazendo mentoria. Você tem que passar por esses processos, mas você tem que ir para a prática. Você tem que viver, você tem que Que ter você fez, história. né? Foi lá, saiu da padaria. É isso que vai trazer. E assim, eu poderia ter saído da padaria e ter falado, nossa, que saudade do pãozinho francês, do bolinho. Não, eu quero ter outra padaria, vamos lá. Você já tinha encontrado a Poderia ter receita de acontecido sucesso na padaria, né? Mas a gente tem que se desafiar, né? A gente tem que se jogar nos movimentos, porque eu sempre falo, o jogo acontece no campo, não é que bancada. Sim. Não é sentadinha lá esperando a vida passar que você vai ter respostas. Então, talento é difícil encontrar. Bom, Porque eu acho que agora eles pegam a descobrir o seu talento, né? Porque assim, ó, talento é difícil encontrar, Andréia, porque o autoconhecimento, ele demora a florescer na nossa vida. Sim. Carol, eu quero agradecer antes dos minutos finais. Você fale dos seus livros. E quero que você fale qual é o seu talento. O meu talento Eu acho que todo mundo já sabe. o meu talento é comunicação, obviamente. Eu tenho uma comunicação forte, clara, direta, assertiva. Eu consigo flexibilizar muito a minha comunicação de acordo com a pessoa com a qual eu tô falando.
Mas o meu talento é esse, é aprender algo, transformar aquele conteúdo de uma forma acessível e entregar para quem precisa, né. Então acho que o meu talento é a educação, o meu talento é a comunicação, o meu talento é a inspiração, é engajar os outros, é inspirar, é entusiasmar, é falar: "Ô, não fica assim não, levanta, sacode a poeira e vamos para outra ação", Ah, sabe. Então esse é o meu talento, é levantar pessoas, de fato, e acreditar, né, acreditar nas e ser pessoas. parceira de todos os negócios, porque é o segundo negócio que ela é minha parceira, no Help na minha carreira foi. E fala dos seus livros, deixa suas redes sociais. Tá bom. Bom, então esse é o meu legado.com, então no meu capítulo eu trago a questão da relação do talento com os teus pontos fortes, não tem como você, eh, trazer o seu talento sem ativar todos os dias os seus pontos fortes. Então, dá uma lidinha que você vai entender melhor sobre esse assunto. Estou no Instagram, Carol Mira DH, de desenvolvimento humano. Então, me sigam lá, @Carol Mira DH. Estou também no TikTok, @Carol Mira DH. Sou TikToker agora. Uau! Estou no TikTok. No YouTube vocês vão encontrar muitos vídeos meus também, dando aulas, treinamentos, palestras. Eu participo de muitos, desde que eu comecei a minha carreira de mentora e treinadora, eu participei de muitos vídeos, aulas, cursos, podcasts. Então vocês vão encontrar meu conteúdo lá. E dentro do meu Instagram tem todos os meus dados. Então, qualquer dúvida, procure a Carol Mira, que eu vou ter a honra e o prazer de ajudar vocês. Carol, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Pod Talento, o meu podcast, que pode ser o seu podcast. Eu quero deixar aqui as portas abertas para você voltar e a gente fazer uma outra edição, falar sobre outros assuntos, né? A gente iniciou aqui, eu estou com 31 participantes para falar sobre o talento, histórias que inspiram, mas nos próximos episódios a gente vai falar de outros conteúdos e eu quero deixar aqui o meu convite para você voltar no nosso Com canal. certeza.